Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, amigos. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa nos assistir através dos seus espíritos amigos nesta noite. Como sempre, Ele vem nos iluminando, vem nos assistindo. Meus queridos amigos e irmãos, dando continuidade aos nossos estudos sobre mediunidade, hoje nós vamos falar dos nossos guias. Um tema fácil, empolgante e por vezes cheio de dúvidas. Dúvidas essas que calam fundo em nossa alma, que muitos procuram saber quem são os nossos guias, os nossos mentores espirituais, os nossos anjos da guarda. Será que temos realmente o anjo da guarda, o guia espiritual, o mentor que tanto é falado dentro da doutrina dos espíritos? Quem acompanha-nos nesses estudos de mediunidade deve estar lembrado de que sempre estamos falando a respeito da responsabilidade do orientador das casas espíritas, do coordenador dos desenvolvimentos mediúnicos, justamente para fazer com que o médium venha ter uma participação ativa e mais curta com o seu guia espiritual. Aqui nesta sala, por exemplo, algumas pessoas que estão mais afins comigo, pessoas que temos uma afinidade de longas datas e que conversamos particularmente, sabe do que eu estou falando. Porque a essas pessoas eu já tentei e demonstrei que elas deveriam e poderiam entrar em contato com os seus mentores espirituais. Mas, diziam elas, eu não sei quem é ele, eu nunca o vi, eu nunca senti, e sob a nossa orientação, movido logicamente pelas orientações espirituais, essas pessoas chegaram a ter contato com os seus guias espirituais. Demorou um pouco, é certo, porque as coisas não são feitas da noite para o dia. Quando nós vamos estudar o Evangelho, obrigatoriamente temos que adentrar a história da humanidade. E para estudar essa história, nós temos que buscar nos conhecimentos dos antigos essa parte, a parte do ontem da nossa caminhada. E vamos logicamente encontrar na Bíblia, por exemplo, um livro que não é muito bem visto por alguns espíritos, porque não sabem separar o joio do trigo. Então veem tudo como se a mesma coisa fosse. Não se lembrando que as palavras de Jesus, dita aos seus apóstolos, que falava-lhes através de parábolas, para aqueles que não tivessem olhos de ver não vissem, ouvidos de ouvir não ouvissem. Dizia o mestre naquela época que somente aqueles que galgavam os degraus evolutivos da escada poderiam entender o que ele estava dizendo, porque eles não estavam prisioneiros da imantação da matéria bruta, densa, na qual nós estamos vivendo. E sim, aqueles que viviam em espírito, pelo espírito e para o espírito. Nesses estudos nossos, estamos sempre alertando e carregando forte, pesado, em cima dos coordenadores de grupo,
porque eles são responsáveis pela qualidade da formação dos médiuns. Ele tem por obrigação de estudar todos os quesitos do livro dos médiuns e incentivar os seus companheiros de estudo com leitura do livro dos Espíritos. São os 2 livros principais da doutrina dos Espíritos. A partir daí, como diz o codificador no livro dos Médiuns, na segunda parte daquele livro, que o verdadeiro estudante do Espiritismo, ele primeiro procura entender teoricamente o que quer dizer a doutrina, para depois, ao encontrar-se diante dos fenômenos, isto é, da prática, ele ter todo o cabedal de conhecimento para discernir o que lhe interessa ou não. É aqui que nós vamos começar a entender, ao longo desta jornada intensa que nós conhecemos em parte, porque grande parte nós não queremos entender, esta é a grande verdade, a gente começa a perceber aqueles grandes ícones do cristianismo, como foi, apesar de ser antes da vinda do Cristo, personalizado como Jesus, Sócrates, que falava que o seu deimon lhe falava aos ouvidos coisas que ele não ouvia daqueles que eram tidos como verdadeiros filósofos, sábios, seres como Joana d'Arc, que ouvia e via vozes atribuindo-as a Nossa Senhora. E por aí nós vamos ter N pessoas como Chico, que conversava com Emmanuel como se Emmanuel estivesse encarnado ao seu lado. Nessas conversas que nós temos nesta sala, eu sempre comento a responsabilidade dos coordenadores, para que eles não deixem que aquela assertiva de que o grande obstáculo para o médium no início de sua caminhada são os fenômenos das obsessões através daqueles espíritos que estão ansiosos por médiuns para se comunicarem. Ali, o coordenador dos estudos e do desenvolvimento, ele tem por obrigação de fazer com que após os estudos teóricos, quando no estudo prático, na prática da mediunidade, ele exija a presença do mentor espiritual de cada um. Exija que o guia se apresente com determinados toques, sintomas. Aí vem bem colocado a palavra sintoma. Porque nesses exercícios de relaxamento, de respiração, de meditação, de reflexão, é que o espírito vai se aproximar do médium, enlaçando-o com o seu corpo fluídico, que é o perispírito, fazendo com que o médium sinta em si aquela presença. Logicamente, o médium vai sentir que tipo de vibração energética se aproxima dele. E é ali que ele vai começar a entender se aquela vibração é boa ou má. Quando passa para o período da comunicação com pequenas palavras,
o coordenador deve chegar próximo e fazer o que o codificador nos ensinou. Perguntar 99 vezes, descartando a verdade, para não aceitar uma mentira. Somente assim, num diálogo franco e aberto e numa troca de informação entre o médium e o coordenador dos estudos, é que o guia espiritual do médium vai começar a tomar posição junto ao médium, não deixando que nenhum outro espírito venha se comunicar através do seu protegido, sem que haja a autorização dele, a mediação dele e sem que o seu protegido esteja preparado para tal. Aí vem a pergunta: e todos nós temos um guia espiritual? É uma pergunta quase inócua e, entre aspas, indecente para quem estuda o Espiritismo. Porque dizem os espíritos ao codificador que nós vivemos cercados por eles, de forma tal que muitas vezes nós somos guiados pela orientação deles. Então todos nós, segundo diz André Luiz, vivemos mergulhados num mar de sintonia mental, interagindo. E é isto que faz com que muitas vezes nós nos desviemos do caminho correto que estamos seguindo em busca da luz que nos ilumina. No entanto, a gente precisa respirar dentro de um mar de sintonia, numa esfera superior. Para tanto, lembrem-se quando falamos da leitura e do amor. Inclusive a sala foi quase toda em cima das cartas de Paulo de Tarso, porque somente através deste sentimento elevado é que o médium vai começar a ter uma assistência sadia dos espíritos, podemos até dizer, selecionado pelo seu guia. Esses espíritos, nos nossos guias, eles têm sempre uma ordem superior a nós, porque não podemos admitir que tenhamos como professor, como mestre, o tempo todo um professor primário. Vejam que no nosso dia a dia nós temos o nosso período do primeiro grau menor, depois primeiro grau maior, segundo grau e terceiro grau, sempre com professores mais elevados. É justamente o que acontece na espiritualidade quando esses espíritos se apresentam para nos servir como guias e como protetores. Às vezes, esse guia nos acompanha desde muito tempo, porque eles já chegaram a um patamar que está além das nossas percepções por vivermos muito tempo neste orbe. E eles já alcançaram um grau mais elevado. Muita gente diz que os espíritos nada aprendem na erraticidade. É engano, é engano. Nós aprendemos demais na erraticidade. No mundo dos espíritos é onde nós temos o nosso aprendizado. E quando encarnamos ou reencarnamos, é que vamos pôr em prática as aulas teóricas que tivemos no lado de lá. Sendo assim, é uma assertiva dizermos que todo mundo
tem cada individualidade, quando encarnado, ele tem o seu acompanhante espiritual. É um espírito que nos acompanha desde o período da formação do feto, ele já se apresenta, tá? E muitas vezes ele já nos orienta, como dissemos, de longas e longas datas lá para trás, por uma simpatia, por uma ligação, às vezes até que já teve na vida terrena mesmo, e que ele conseguiu superar, e eu vou lhe proteger. Quem lê um livro chamado Renúncia vai entender isto, porque vocês vão ler esse livro e vão ver o padre Damião, que, ainda em erro, vem numa tarefa como padre, e aquela que fora o seu grande amor, a sua companhia constante em outras encarnações, lhe acompanha na encarnação, que já não precisava mais disto, mas vem ao seu lado, justamente para ele vencer as tentações do sexo. Então, como diz André Luiz, que andamos mergulhados e numa interação mental, todos nós ligados uns a outros, e acima disto Deus. O Joel Bianchini diz que se aprende tanto na erraticidade que André Luiz escreveu uma obra com o aprendizado dele no plano espiritual. André, Joel, com certeza. Agora, é preciso que nós comecemos a entender, Joel, que André Luiz, me desculpe essa grosseria, essa falta até de ética, André Luiz não escreveu nada. Ele simplesmente ditou ao médium para que o médium escrevesse as suas manifestações no mundo dos espíritos, os seus contatos, as experiências ali vividas. No fundo, o livro que, escrito por Ranieri e ditado por André Luiz, é o livro chamado O Abismo, que ele narra a sua chegada, que ele narra quando foi resgatado, ele narra quando foi levado a todos os campos energéticos que abrigavam os espíritos que pararam no tempo e no espaço, que narra inclusive quando o espírito começa a não construir para adiante o seu campo energético e evolui até chegar aos ovoides. No livro que talvez você esteja se referindo, O Nosso Lar, André Luiz já tinha sido abrigado ali e ele resolve passar o que acontece naquela colônia, que é um campo onde são abrigados espíritos que já entendendo os seus erros, compreendendo as infrações cometidas diante da lei, se ajoelharam, arrependeram e rogaram a Deus a ajuda necessária. No entanto, Joel, o que se vê naquele livro são palavras tão terrenas, mesmo porque a nossa linguagem ainda é muito pequena para poder falar da espiritualidade, que nossos companheiros, em suas interpretações, falam verdadeiras aberrações a respeito. Então, você está correto quando afirma que é na erraticidade que se aprende. Logicamente, quando encarnados, que vamos pôr em prática o que nós teoricamente aprendemos no mundo dos espíritos, nós erramos.
E é em cima dos erros cometidos que nós vamos aprimorando os nossos conhecimentos, porque sentimos que erramos. E é aí que vem a razão. Eu sei, Joel, ele passou por muita coisa. Mas muita coisa. Agora, eu me referi a isso, Joel, porque é comum a gente falar, como você falou, André Luiz escreveu. Ele não escreveu mais nada, ele simplesmente induziu o médium, sob a autorização do mentor espiritual, a fazer aquelas escritas. Como você vê, o codificador, né, o professor Rivaio, ele foi levado, porque ele trouxe aquela missão consigo. A gente pode verificar, Joel, quando José e Maria, noivos, que José soube que Maria estava grávida, relato bíblico, que não, aí sim que não se pode entender ao pé da letra, tá? Mas verifica-se que ele ia deixá-la. No meio do caminho, ele ouviu o seu mentor espiritual dizer: por que fazes isso? E ele, sentindo amor por aquela mulher, sabedor que toda mulher adúltera era levada ao apedrejamento, ele não querendo que ela passasse por aquilo, e lembrando-se do que ele se comprometera na espiritualidade de ser o pai do Messias, ele retorna. O que aconteceu com o codificador? Ele negou veementemente a ouvir os companheiros que lhe chamavam para ver aquilo. Até que, de tanta insistência, ele foi. Quando ele encontrou-se diante dos fatos, dos fenômenos espíritas, ele se viu levado e interessado a pesquisar. E na pesquisa ele deixou-nos isto. E é aqui que nós devemos entender que, estando ligados mentalmente uns aos outros, como diz André Luiz numa de suas obras, né, que nós não só estamos ligados como humanos, mas também ligados com os espíritos desencarnados que nos são afins. Embora o nosso guia espiritual, estando, vamos dizer assim, um degrau acima de nós, ele jamais nos abandona, como é dito dentro do nosso movimento, que o médium, por ser teimoso em seus erros, chega a um ponto que o seu guia espiritual lhe abandona. Não é por aí. O mentor espiritual está sempre ao nosso lado, sempre, nos falando aos ouvidos espirituais, se mostrando e mostrando-nos o caminho a seguir, mas, infelizmente, estamos cegos e surdos. Ele, então, não interfere no nosso arbítrio, mas aguarda que nós acordemos dos erros e, no acordar, ele possa chegar a nos ajudar. E o Gilmar pergunta por que a FEB demorou a aceitar a obra de André e como estariam as colônias que ele relatou nos dias de hoje. Gilmar, não é muito sadio a gente comentar determinadas coisas, mas é muito bom sabermos o que acontece nos bastidores. Há muitas coisas que não foram ditas e nem levadas a público nessa ligação Chico, Divaldo e outros grandes expositores nossos com a FEB.
a febre, aceitou determinadas coisas que os espíritas antigos não aceitaram. Então eu peço para não comentar o porquê dessa demora, mas dizendo que quando ela abriu as portas, ela não teve o cuidado de verificar, de fazer uma varredura para poder adequar algumas coisas que foram escritas ali. Chico era um médium qualquer? Não, mas estava humano. Observe que o codificador escreveu alocadamente através das mensagens que ele recebia. Mas quando ele as recebia, ele simplesmente lia e fazia uma revisão. Quando ele estava pronto para colocar no livro, o seu mentor espiritual dizia: revisa. Não dizia onde estava o erro, mas deixava que ele revisasse. Quanto ao problema de André Luiz ter falado dessa grande colônia que fica sobre a cidade do Rio de Janeiro, isto, Gilmar, é tão antigo, que somente aqueles radicais que não aceitam informações outras é que não entendem, não aceitam, não querem saber. Quando eu falo que é tão antigo, eu falo que os esotéricos falam das egrégoras, que são justamente formas, pensamentos. São os nossos pensamentos, que não deixa de ser energia, que gerado por nós, ele vai procurar os seus afins e ali eles se encaixam. Tanto é que existem pessoas, aí você vai ler Martins Peralva, ele diz que você, quando cristaliza a sua mente em determinadas informações, em determinadas coisas, você se aprisiona ou se liberta, né? Então essas colônias, elas continuam como antes na terra de Abrantes. Só adentra aquela colônia que André Luiz narrou espíritos que já se arrependeram. Em contrapartida, aqueles que não o fizeram estão proibidos de ultrapassar. Agora, proibidos por quem? Pelos mentores espirituais? Não. Eles não estão na sintonia adequada para ultrapassar aquela região, aquela cerca. Olha aí, eu estou falando de cerca. Vem a ideia de um arame farpado passar dali. Mas eu estou falando numa linguagem nossa. Em contrapartida, ali existe uma camada energética, uma onda muito forte que expulsa os que não são idênticos. Em contrapartida, sugam os seus iguais. Mas existem outras colônias para esses espíritos endividados. Busquem, aprendam sobre as egrégoras. E podemos dizer que a grande egrégora do universo é a de Deus, onde estão todos os espíritos de luz, para onde vão todos aqueles que conseguem se desvencilhar da imantação da matéria ou da energia que forma a Terra, não é? Então cada um de nós tem o seu guia espiritual. Como dizíamos, é preciso que cada um se afine. Ah, mas é preciso que eu seja médium? Não. Não. Observem também
que aquelas carolas, né? Corolas, né? Não, carolas, né? Que é aquelas pessoas que vivem de igreja, que não saem dali, tem o quê? Elas são precisas em suas orações. Aí o Gilmar diz, a minha opinião também sobre as novas tecnologias, uma vez que muita coisa citada ali já chegou até nós. Como estariam os novos recursos para atendimento aos espíritos sofredores e ou necessitados? Olha, Gilmar, toda e qualquer invenção do homem na Terra vem de intuições dos seus mentores espirituais. Toda e qualquer. Então, ou dos seus afins. Nós vamos ver Alfred Nobel, quando ele vê o sacrifício dos seus irmãos para construírem através daquelas grandes montanhas, ele pesquisa e encontra o material adequado para detonar aquilo e acabar com o sofrimento maior. Você vai observar que as grandes distâncias eram vencidas só através do mar. Vem aqueles americanos, depois vem o Santos Dumont, que inventam, entre aspas, o avião. Mas, isso já vou antecipar a você, Gilmar, eu estou com um acervo enorme sobre aquele pedido que você me fez para a gente falar aqui na sala. Você vai encontrar, tá? Vai encontrar, tá? Em Daniel, lá na Bíblia, recheado de coisas que somente um curioso e um grande buscador vai fazer uma analogia com as coisas que tem hoje. Você vai encontrar ali a história de Jonas, por exemplo, que foi engolido por uma baleia, onde passou 3 dias no seu ventre. Analisando friamente, as baleias se alimentam engolindo os peixes e o seu organismo já vai triturando tudo aquilo ali. Ali tem também ele dizendo que vê gafanhotos singrando os céus, cuspindo fogo pelas narinas. Façam os senhores, as senhoras, as suas interpretações e me digam, dentro da tecnologia moderna, o que se parece com uma baleia. E que o homem passa dias e mais dias no seu ventre e no fundo do mar. O que se parece com o gafanhoto a cuspir fogo pelas narinas, senão os nossos aviões de combate. Assim, é que quando nós conseguimos já, como encarnados, fazer o desdobramento, nós vamos ver tudo isto na espiritualidade. E como não temos palavras para definir, nós vamos simplesmente fazer uma analogia com o que nós vemos aqui na Terra. Por quê? Espíritos não têm pernas, não têm mãos, não têm olhos. O espírito é uma luz, é uma faísca, é uma forma energética. Como no nosso planeta a forma é esta que nós temos, o espírito se adapta a esta forma para se fazer ver. Você vai ver numa doutrina co-irmã nossa, um livro chamado A Vida Fora da Matéria, e para quem trabalha no tratamento fraterno, com visão espiritual, espíritos chegando ali, se apresentando como serpentes, como verdadeiros animais. É porque o espírito é um animal? Não.
Ele toma aquela forma porque para ele é indiferente. Então os espíritos estão constantemente ao nosso lado e dizendo para nós: estamos aqui perto de vocês. Mesmo que você não tenha a faculdade de intermediar entre os dois planos, nós estamos contigo. Porque muita gente acha que quando o codificador diz que todos são médios por sentirmos num grau maior ou menor a presença dos espíritos, esta palavra médium se assenta para todo mundo. Mas não é todo mundo que está capacitado a receber uma mensagem e transmiti-la dentro de um conceito lógico. Não é. Mas dentro desse tema que nós estamos estudando, todos nós temos o nosso guia, o nosso mentor, e nós podemos nos capacitarmos a estar em contato com ele. Você quer ver um exemplo? Você vai a um lugar, aí demora por isso ou por aquilo, aí você se encaminha para a sua casa. Mas você tem um horário para chegar em casa, já pré-estabelecido, porque você tem outras coisas a fazer, e os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, se acostuma com aquilo, e quando você foge daquele horário, aí vem aquelas perguntas, por quê, onde tu estava, não sei o quê. Então, quando muitas vezes você está no meio do caminho pensando, poxa, eu já estou aqui desse jeito, eu vou encontrar em casa ainda isso, aí você vai conversando consigo próprio. Será? Porque você encontra N perguntas para você responde N perguntas que ninguém está lhe dizendo, ninguém palpável. Mas são os seus amigos espirituais. E de acordo com a conversa que você vai tendo com você mesmo, entre aspas, você vai se aborrecendo ou vai se sentindo feliz. Aí a história diz-me com quem anda e eu te direi quem és. É aí que você pode desenvolver essa faculdade de medianeiro através das boas leituras, das boas conversas, dos bons comportamentos, das boas ações, tá? E esse dom vai evoluir. Você vai começar a ter mais compreensão das coisas, você vai começar a perceber a inveja, o ciúme, a intriga, e não vai se deixar envolver naquilo. Você vai rir daquela besteira. Você vai ter sempre uma palavra para tentar corrigir aquela pessoa ou aquelas pessoas que estão fazendo aquilo, às vezes até com o seu silêncio, não é? E esse espírito, ele está conosco às vezes de longas e longas caminhadas pretéritas. Quando você, como médium, tem esse contato com o seu mentor espiritual, aí vem a diferença dos outros espíritos, até dos seus amigos espirituais. Porque geralmente esse espírito que lhe orienta, ele traz para você uma sensação de bem-estar tamanha que você, às vezes assim, meu Deus, quanta felicidade, eu não mereço isso. É porque ele te abraça com carinho. Quando eu falo abraça, entendam, ele lhe envolve com carinho. Ele lhe envolve como aquela história, você vai adestrar um cão, o adestramento é toda vez que ele faz algo que você manda, você dá um petisco para ele. Então, quando ele sente que você está caminhando, está acertando nas suas provas, ele ri e se aproxima de você, demonstrando que ele está ali. É nessa condição que o médium se sente seguro. É aqui que o orientador da mediunidade deve deixar o médium tão afim com o seu guia espiritual que quando ele faz aquele exercício respiratório, relaxa na cadeira e começa a meditar,
ele sente a presença do seu guia espiritual, lhe acalmando cada vez mais. Às vezes, derramando diante dele um aroma de um perfume qualquer que você, que perfume gostoso, eu nunca senti isso. É assim que o guia espiritual começa a se fazer conhecer ao médium. E a partir daí, o médium é como uma criança que começa a aprender a caminhar, que confia na mão segura dos pais para poder aprender a caminhar. Vem os ensinamentos dos espíritos, que essas comunicações, como eu falei lá atrás, é uma comunicação telepática, é mente a mente, é aquela voz que vem de dentro de você e quando vem de fora, você ouve como se estivesse soando na sua caixa craniana. Se misturam com os nossos. Então, nunca pense que o seu guia se afastou de você. Quando você se sentir desamparado, lembre-se daquela conversa pegadas na areia. Senhor, quando eu caminhava, eu via as minhas pegadas e as tuas. Quando eu mais precisei de ti, eu não vi as tuas pegadas. E o Senhor diz, naquele instante, eu te carregava no colo. Tá? O Espírito amigo, o protetor, está ao nosso lado. Mas você se desvia. Ele deixa. Ele falou demais, rapaz, não vai por aí, não vai por aí. Você quis ir, vá. Quando você se encontrar num beco sem saída, aí você, ai meu Deus, aí ele diz, eu estou aqui a serviço do teu Deus, do meu Deus, do nosso Deus. Queres me ouvir agora? Ah, mas agora eu tenho que apanhar os espinhos que eu plantei. A colheita é obrigatória. O plantio foi livre, mas a colheita é obrigatória. Então, somente aquele médium, médium eu digo o ser humano, que se encontra dentro desses parâmetros ensinados por Jesus, é que está em condições de ouvir o seu guia espiritual, de vê-lo, de senti-lo. Aí o Gilmar pergunta, uma mensagem de um espírito poderia ser repassada ao médium em 1/100º de segundo e o médium depois dar uma comunicação de 1 hora? Isto explicaria porque alguns espíritos se manifestam em diversos lugares ao mesmo tempo? Eu te digo somente uma coisa. O Livro dos Espíritos, ele fala que existem várias fontes de energia, de luz, que nós não conhecemos. No entanto, o planeta Terra só conhece uma fonte de energia fortíssima de luz, que é dele que são enviados ou trazidos para o planeta Terra os 2 elementos que o codificador encontrou. Tá? O Sol é um só, mas ele irradia as suas formas, irradia para todos os quadrantes da Terra. Ele não ilumina só um determinado lugar, ele ilumina tudo. Você vê o Brasil com 23, 24 estados, ele quando aparece, ele ilumina o país inteiro. Assim é o espírito. Ele, como ser incorpóreo, ele poderá se comunicar em todos os lugares que ele esteja em condições, desde que ele esteja preparado moralmente para assim fazê-lo. Então, quando você, no Rio de Janeiro, a Regina no Pará, a Rosângela no Paraná, a Mônica no Rio de Janeiro, numa reunião
e está recebendo a comunicação através de um médium de um espírito X. Como pode esse espírito estar se comunicando em vários lugares ao mesmo tempo? Pode. Quem não pode são aqueles espíritos de baixo teor vibratório. Mas atentem para isto. A criação, ela nasce de um ponto que cresce geometricamente. A numerologia 7, tão falada na Bíblia, tão falada pelos esotéricos, que poucos querem dar ouvido, ela define isto. É um que se divide em 7, e cada um desses campos da divisão, geometricamente, ele vai se dividindo em 7. Mas todos estão num tronco. Todos estão sob a orientação de um ser chamado Deus, Senhor do Universo. Abaixo dele estão os seus emissários de luz, da estirpe do Cristo que governa a terra. Abaixo dele estão os seus emissários até chegar num mais baixo teor vibratório. E todos eles estão sob a responsabilidade. Vamos ver então, boa noite, Arlene. Vamos ver então, quando Moisés sai do cativeiro com aquele povo e clama a Deus como fazer, como resolver aquilo. E o que é feito? Manda-se que ele escolha 100 de sua confiança e cada um deles comande uma certa quantidade de homens. Mas todos eles tinham a obrigação de ir a Moisés narrar o acontecido. Sim, Aparecida, com certeza. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Ô Gilmar, como estamos comentando, o espírito, ele está... Nós estamos mergulhados no mundo que pertence aos espíritos. E cada um de nós atraímos para nós os nossos afins. Eles estão constantemente nos bombardeando de informações. Observem que nem sempre acontece de um elemento receber uma informação tecnológica sozinho. Essa informação, ela é distribuída, está no ar. E aqueles que estão em condições captam, uns mais e outros menos. Uns por preguiça deixam de lado e outros com mais coragem seguem adiante. É o caso dos sonhos, por exemplo. Quando você retorna, você não se lembra do que aconteceu. Só vai se lembrar após algum tempo, isto se for necessário. Então, Aparecida, o espírito pode se comunicar. Aí eu digo para você, no mesmo local, eu diria para você que não é comum isto. Por exemplo, Bezerra de Menezes, no centro que você frequenta, se comunicar através de 10 médios daquele, ao mesmo tempo. No entanto, aqueles 10 médios podem ser tocados para receberem parcelas das informações que ele queira passar. Quando você ler Pentecostes, você vai ver isto, Aparecida. Você veja que aqueles elementos falavam línguas diferentes para os seus que ali estavam, mas falavam a mesma coisa.
era a manifestação do Espírito. Do outro lado de sua pergunta, nós podemos também entender, eu estive numa casa que o mentor espiritual era um espírito famoso, mas a dona do centro, eu digo a dona porque as reuniões eram na garagem da casa dela, por sinal muito bem frequentada, e ela tinha um tratamento lá. E certa feita eu conversando com ela, ela disse, não, o espírito tal só se comunica através de mim. Eu, meu Deus do céu, botei a mão, fiquei calado, eu não gosto de... Tá? Eu fiquei calado. Mas eu perguntei, me diga uma coisa, então esse espírito é exclusivo? Porque não existe isso. Não existe. Mas dentro do que eu estava explicando para vocês, quando Jesus caminhando sobre a terra, que afastou aquele bando de espíritos que nós somos legião, ali estava um bando de espíritos, tá? Um bando de espíritos sob o comando de um só. Era dizer assim, eu sou Lúcifer. O outro dizia, eu sou Lúcifer. Todos eles estavam sob o comando daquele espírito. Você foi convidado para ir no Vale do Amanhecer e viu isso. Olha, eu conheço o Vale do Amanhecer, Aparecida. Ali tem um misticismo enorme. Mas, para um curioso que tenha estudado, você vai observar que a primeira porta que tem ali não é todos os trabalhadores daquela casa que entram ali. E é aberta, você vê, tudo está ali. Mas é como se fosse uma corrida de obstáculo. Depois vem a segunda, que é daquela estrela. Você vai ver ali a representação de todos os elementos da natureza. A estrela. Quando eles se reúnem ali, você vê coisas que, me perdoem, é quem estuda na realidade outros campos que vai entender aquilo ali. Aí você vai lá para dentro, você vai ver a desobsessão. Você vai ver o desenvolvimento. Embora de uma forma totalmente diferenciada da doutrina dos espíritos, que faz as mesmas coisas sem aqueles paramentos. Você veja que cada caminho daquele, por exemplo, a representação das matas, os médios se vestem daquele tipo, a representação dos vaqueiros e por aí vai. A doutrina dos espíritos nos orienta que tudo você pode fazer sem precisar disto tudo, sem precisar, porque o espiritismo ele deve ser estudado como uma ciência. Infelizmente, as nossas casas preferem as reuniões de desenvolvimento mediúnico, as reuniões de consultas, de tratamento, a casa cheia. Em contrapartida, ninguém quer. Você veja, nós estamos virtualmente conversando. Eu creio, salvo o melhor juízo dos participantes da sala, que o que estamos comentando, o que estamos trocando informações, é de grande valia para nós não nos deixarmos arrastar por euforias de fulano, beltrano, cicrano. São esclarecimentos que não devem ser seguidos apenas porque está sendo dito por Juarez, mas devem ser anotados, pesquisados, para no futuro haver um questionamento, uma contestação ou uma constatação daquilo que está sendo dito. Gilmar, todo trabalho, ele é científico. Porque se você vai acender um fogo, você vai usar os elementos
da natureza. Ar, água, fogo, terra. Você tem que entender que se você não souber acender um fogo adequadamente, você vai o beleléu. Vai acender um fogo junto de um combustível explosivo, vai matar todo mundo. Não é verdade? Com relação ao estudo da casa espírita, obrigatoriamente tem que passar, não que eu seja dono da verdade, mas tem que passar por esse caminho, o de preparar. Primeiro, o obsedado, ele pode ser médio, servir como médio ou não, porque ele pode estar sendo atingido pelos seus afins, a sua vibração. Após o tratamento, acabou-se. É uma outra coisa, Gilmar, interessante. Por que o tratamento com os espíritos desencarnados? Quando os únicos culpados de todos os problemas são os que estão encarnados. Porque se você não está na vibração errada, você não vai trazer um espírito de uma vibração pesada para junto de você. Tanto é que esse trabalho deve ser a conscientização para que você saia daquela vibração para uma vibração superior. O que é dito na doutrina? Reforma moral. A reforma íntima. O grande obstáculo que se vê na casa espírita é que existem dirigentes despreparados, dirigentes radicais que não admitem nada que não seja a codificação. Aí você vai ler direitinho a codificação, você vai ver ali o codificador, por exemplo, na Revista Espírita de 1858, falando do espiritismo entre os essênios. Você vai ver o codificador enaltecendo os pais da igreja, os xamãs e por aí vai. Aí o dirigente da casa não aceita que se converse a respeito disso. Não é querer segui-los, não, mas é entender que ali foram os primeiros passos e ainda tem espíritos chegando aqui, batendo à nossa porta, querendo uma oportunidade. Então não fazem por preguiça, por comodidade, tá? Você observa, não só são os espíritas. Hoje, nada mudou, com raras exceções. A doutrina dos espíritos é uma doutrina que deixa você pensar por você próprio. Você tomar as suas decisões. Mas a gente prefere estar prisioneiro do que dizem os padres, os pastores, os grandes oradores, como se grandes eles fossem mesmo. E não fazemos nada daquilo que Jesus nos ensinou. Pode falar, Aparecido, o que é que você não entendeu? Veja só. Você fala que não entende porque quando o médium acha que é aquilo que ele pensa. E muitas vezes o que os outros pensam dele. Aparecida, um cidadão chamado Johnny Harrison, psicólogo, ele define o homem como um quadrado. Aí ele pega aquele quadrado, divide em 4 partes iguais. A metade, ele diz que ele conhece. Aquela história do Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Ele conhece só a metade dele. A outra metade ele não conhece. Quando ele divide em 4 partes, o Harrison diz que uma parte que ele conhece, daquela metade que ele conhece, os outros conhecem. E a outra parte que ele não conhece, daquela metade que ele não conhece, os outros conhecem. Então você vai perceber que uma metade o homem conhece dele. Quando divide em 4, quem está de fora conhece outra metade. E existe uma 4ª parte que é desconhecida dos outros e do próprio homem. Em suma,
O inconsciente profundo é desconhecido. O consciente, o homem conhece dele. Aí vem uma parte que o homem conhece dele, que ele deixa passar. Eu sou assim, eu sou assado, explica como ele quer. Aí aquele dito popular, o gato está escondido com a cauda de fora. Enquanto ele está se enaltecendo, se dizendo o bom ou tal, quem está de fora disse, quem não te conhece que te coma, que te compre, uma coisa assim. Tá entendendo? Então é quando você vai ver que o médium acha que é o Todo-Poderoso. Ele diz para você, porque eu faço, eu pinto e bordo. Mas o curioso que está de fora diz assim, não tem nada disso. Principalmente os espíritos, que ele pensa que está enganando a todo mundo. Ele está enganando a ele próprio. Aí vem os assodados, o que aquele cidadão que passou aí pela presidente, assim, os aloprados, né? Que diz assim, Ave Maria, a Aparecida é Deus no céu e ela na terra. E ela se deixa envolver por aquilo. Sem entender ou não querer entender que tudo aquilo é da espiritualidade. É por isso que vem dai de graça o que de graça recebeste. Agora, quanto o espírito não deixa, viu Aparecida, não deixa que o médium engane ninguém. Eu estou falando sobre o guia. O guia, quando vê o médium pendendo para este lado, o guia fica parado, fica ali. Já disse tudo a ele não quer estar certo. Ele começa a se deixar envolver por espíritos mentirosos. Aí você vai ver lá em Reis, na Bíblia, quando do conflito entre Salomão, entre Davi e Saul, quando é dito assim, e um espírito maligno da parte do Senhor foi ter. Por quê? O guia espiritual disse, não querem me ouvir, está tudo aí. Deixou ele à mercê das suas criações. Qual era a criação dele? A criação infratora da lei. Então o espírito que está ali começa a fazer com que ele seja um charlatão. Ele está enganando quem está no mesmo campo vibratório. É aquela história. Você vai a uma casa espírita, a uma igreja, seja ela qual for. Tu vais buscar o quê? Aquilo que tu fores buscar, tu vais receber. Tanto é que o elemento está lá na frente, pode ser um falastrão, pode ser um canalha. A espiritualidade está trabalhando ali dentro. Aí você está ali, ele está falando, você está ouvindo, mas você está, meu Deus, se eu for digno ou digna da tua ajuda, você sai dali com a ajuda que você foi buscar. Então, quando você está envolvido neste campo, você passa a ser um enganador. Por isto, as outras religiões dizem assim, são espíritos enganadores, são não sei o quê. Quando o médium se acha o tal. Mas é engano é dizer que as pessoas não veem. Veem, Aparecida. Veem. Sabe qual é o maior problema? O Evangelho diz, vigiai e orai. A vigilância é você enfrentar o mundo de cabeça erguida e de pé. O orai é você se ajoelhar para poder suportar o peso deste mundo. É quando as dificuldades aparecerem, não é você pôr os joelhos em terra, você pode até com humildade, meu Deus, dai-me forças para suportar, dai-me forças. Mas quando na casa espírita não existe esta vigilância, principalmente nos dirigentes, na coordenação, aí o bicho pega. Porque ele vai
ludibriando um, ludibriando o outro, até que toda a casa esteja sob o seu comando. Eles são como pequeninas gotas d'água que ficam ali buscando uma falha no terreno para poder ela se infiltrar. Ela se infiltrando vai rachar o resto, entendeu? Uma das coisas que a gente deve entender é que nós, como espíritos, estamos encarnados com uma tarefa, com uma missão, a de nos melhorarmos e a de servirmos de instrumento para os espíritos que trazem a verdade, tá? Nesse caminhar, nós poderemos entender quando Jesus falou: eu e o Pai somos um. Porque ele estava ali, ele não diz que tudo que ele falava não era dele e sim do Pai? Porque ele o via, ele sentia, ele estava com os pés sobre a terra e a cabeça no mundo dos espíritos. Assim também devemos estar. Porque pensem que quanto mais você se iluminar, mais luz você vai ter. Aquele que mais tem, mais lhe será dado. Uma outra coisa, vejam que os fenômenos espíritas apareceram a Kardec, os espirituais, primeiro com as pancadas. Comum, é normal. Mas veja que no decorrer dos estudos e das pesquisas dele, ele começou a ter outros tipos de comunicação. E na codificação é dita: procure sair da mediunidade natural para a espontânea. Porque ali, quando houver necessidade, o espírito não vai se esforçar para tomar o seu campo energético para dar as comunicações. Ele vai, se aproxima e o seu mentor sente. Você já vai ter confiança porque você sentiu o seu mentor espiritual. Aí você começa a perceber em torno de você energias diferentes. Aí você começa a entender. É aqui, Aparecida, que não há necessidade da chamada incorporação, que o termo é até vergonhoso para o estudante espírita comentar isso, que não tem nada dentro do corpo, né? É quando você começa a trabalhar você própria de forma, quando você estiver num trabalho de tratamento fraterno, você faz a sua prece, faz a sua respiração, faz a sua preparação. Quando o elemento que vai ser assistido pisar o batente da sala, você já sabe que tipo de companheiro está vindo com ele, porque ele já chega de frente. Aí você simplesmente, a primeira conversa é a sua. Mentalmente, você senta e já passa para o esclarecedor, o chamado doutrinador, que eu prefiro chamar esclarecedor, mediador, tá? Aí você faz: do irmão está com tal problema. E você que vai ouvir do Espírito, sentir do Espírito e passar para o mediador. O mediador, então, através de você, porque esta a função do perispírito, é de captar do meio ambiente, levar para o espírito processa e transmite, recebe de lá, processa e transmite para cá. Como é? Deixa eu ver, Gilmar, o que é que tu dizes aí? Se a direção aceita isso, todo mundo dançou, E vai direto para a direção mesmo. Aí está todo mundo precisando de um tratamento e
nem sempre encontra. Apesar de vai encontrar um expositor que vai tocar num assunto que vai tocar em todo mundo e todo mundo vai... É aí que o mentor espiritual diz assim, estás ouvindo? Estás ouvindo? Uma outra coisa interessante e que muitas vezes somos criticados é dizer, o cara fala assim, ora por mim. É interessante que daqui a gente faça uma oração para a Aparecida, para a Rosângela, para a Regina, para o Gilmar, para a Mônica, tudo bem. Mas aquela prece, ela vai ser direcionada para uma colônia, para um determinado local, que prece é luz. E aquilo vai servir para muitos. Ah, mas eu fiz a prece para fulano. E se fulano não estiver em merecimento, se ele estiver refratário a receber aquilo, como é que fica? Eu sempre digo o seguinte, eu estou com dor de cabeça. Você tem a medicação aí, eu tenho uma aspirina, tem uma AS, tem não sei o que, papá. Toma aí para ver se a minha dor de cabeça passa. Eu é que tenho que tomar. Então a melhor maneira é você se preparar, tá? Junto com o seu mentor espiritual, para que ele traga não somente o medicamento correto, como os amigos que vão te ajudar. E aí vem a outra parte que nós estamos comentando há muito tempo. O maior escolho da mediunidade é a obsessão. Posso estar errado, mas digo para os senhores, a obsessão é um mergulho seu em sua trajetória, encontrando os locais que você feriu as leis do universo. Aí você retorna com aquele aperto no coração, com aquela tristeza, e se você não se cuidar, entra na chamada depressão. Depressão. Que está sendo tratada já pelos meios acadêmicos, da mesma forma que a doutrina dos espíritos poderia resolver. Não somente com isso, mas creio eu que a melhor forma de tratar um analfabeto é ensinando-o a conhecer as letras, a juntar as letras formando sílabas e formando palavras. A melhor maneira de você saber se cuidar é tendo conhecimento de como se processa a lei do universo. De o que você é espírito, é luz. Você gera, emite e recebe. Quando você toma conhecimento disto, é aquela história, conheça a verdade e a verdade te libertará. Quando você passa a conhecer as letras, é como se você se sentisse inebriado. Quando você começa a juntar palavras, a ler, você descobre um novo mundo e começa a se libertar, porque você começa a buscar, a ler revista, jornal, que você quer tudo. Você quer tudo. E eu creio que o processo da desobsessão mais eficaz seria juntar a todos num só lugar e dizer, gente, vamos fazer um exercício e buscar uma leitura, uma música bem suave, já falamos sobre a música, o cuidado com ela, e a partir dali, desse exercício, como é que você se sentiu? O que deu os problemas? Passou-se isso? Aconteceu isto? E está ainda sentindo? Não. Então por que você não fica nesta sintonia? Então você deu o exemplo, ensinou o elemento a se curar.
porque a cura do homem está no próprio homem. Em contrapartida, a não vigilância vai lhe levar a ilusões passageiras. Outra coisa é o interesse. Existem médiuns, boa noite, meu irmão. Existem médiuns que se interessam por tudo. Aí eu não estou falando do vil metal. O elemento quer ser conhecido e reconhecido por todos. É um interesse. Gente, a melhor coisa do mundo é o anonimato. Deixe as coisas acontecerem naturalmente. Abre a tua boca e deixa que a espiritualidade fale através dela. Foge dos elogios, porque muitas vezes esses elogios são prejudiciais, né? Então, Ed, deixa ver lá no final, deixa eu concluir isso aqui, que aí a gente encerra a sala e pode fazer um bate-papo, como já fizemos aí em outras coisas, né? Então, veja bem, é aqui que o médium deve ter consciência. O médium deve estar preparado para trabalhar em prol do seu próximo, com amor, por caridade. Quando ele assim faz, tenha a certeza que os espíritos estão ao lado dele. Uma outra coisa que deve ser feita, que é pouco provável que nós façamos, é a reflexão. Todos os dias, botar a cabeça no travesseiro, meu Deus, o que é que eu fiz? Fiz isso, fiz aquilo. Opa, amanhã eu tenho que refazer essas atitudes. Porque muitas vezes você fere e muitas vezes você não tem coragem de dizer, olha, tu me perdoa, eu fui rude. É muito difícil. Não quer dizer com isso que o elemento deva usar da falsidade. Ele deve ser sincero. Dizer o que vem à sua mente, o que ele tem para dizer, ele vai e diz. Agora procure a melhor maneira, mesmo porque um não dito com certo cuidado é mais agradável do que um sim dito desagradavelmente. A vigilância se faz necessário para que o médium não venha cair naquela dos espíritos brincalhões, enganadores, e a queda seja grande. Porque dizem aqui no Nordeste, de Salvador até ali o Maranhão, que o coqueiro, quanto mais alto, mais bonita é a queda. Então o médium, quando se ufana, quando se acha que é o todo, só ele, é quando ele começa a ser assediado pelos espíritos e começa a cair. Porque os espíritos superiores, eles não gostam desse tipo de atitude. Bom, para encerrarmos, eu quero dizer para os senhores uma coisa. Leia, estude, pesquise e faça experimentos. Com certeza, a espiritualidade vai estar ao seu lado, desde que seja tudo isto feita com coerência, honestidade, perseverança. Não exija nada em troca, porque a troca maior, o maior pagamento que se deve ter, é a satisfação de ver o companheiro ou os companheiros agradecidos por ouvirem uma resposta dura, mas sincera. Ouvirem uma palavra que abriu os horizontes para que ele adentre mais profundamente no seu eu e encontre a saída para os seus problemas. A França diz igualdade, fraternidade, não é? E é preciso que nós tenhamos em nossa mente isto. Uma outra coisa, o melhor método de ensino é o exemplo. Não é o faças o que eu mando e não faças o que eu faço.
faças o que eu mando e o que eu faço, tá? Deixar de ser o tadinho de mim, não é verdade? Então vamos encerrar por aqui, para ir às perguntas, às colocações, lembrando-nos que Paulo de Tarso, não vos esqueceis que estão cercados por uma nuvem de testemunha. A espiritualidade nos diz, estamos tão envolvidos com os espíritos que por vezes eles orientam os nossos passos. Nos livros de André, todos somos influenciados pelo meio em que vivemos. Qual é o meio em que vivemos? A sintonia mental. Mas essa mesma lei que nos prende, nos influencia, é ele que nos empurra para frente para alcançarmos o objetivo final. Não é isso? Então, nós vamos encerrar os nossos trabalhos por aqui e vamos pedir a Deus que nos ilumine, que nos dê a cautela, a sinceridade e forças para podermos vencer os obstáculos que se nos apresentam no dia a dia. Ed, onde e como se forma o ectoplasma? Primeiro, para que você possa gerar esse elemento, é preciso que você tenha no ambiente médiuns de efeitos físicos. Ele pode ser formado em qualquer ambiente, veja bem, desde que ali esteja um espírito de capacidade para recolher as energias do médio de efeito físico, unindo as energias do espírito comunicante e formando, como diz o Paulo, está nos minerais, nos animais, nas plantas e nos seres humanos. Porque tudo isto que ele falou aí são energias emitidas dentro dos 4 reinos. No caso, creio eu, que você queira, para entender a presença, a aparição de um espírito, que possa até ser palpável, ser visto. Então, a espiritualidade nas casas espíritas, em determinados momentos, em determinados ambientes, ele retira esses elementos, essas energias, do médio de doação, esse médio de efeito físico, a espiritualidade leva para um determinado médium que esteja doando parte das suas energias para poder formar em torno daquele espírito desencarnado o corpo palpável ou visível que ele queira dar. Mas tudo isto é passageiro, é coisa que repentinamente ele pode ir embora. Quando você estiver fora desse ambiente, você pode recolher o material nos reinos que foi falado aí pelo Paulinho, porque em todos eles, de forma diferenciada, tem essas energias. Inclusive, essas energias, elas estão sendo trabalhadas pelo ser inteligente, pela alma. Não é que haja alma nos minerais, é que a alma, sendo o ser inteligente do universo, ela trabalha as partículas subatômicas
diversos elementos dos reinos, elas começam a agitar-se sob o influxo da força energética da inteligência, e ali ela começa a formar novos e novos elementos. O espírito, então, retira dali para formar o corpo, vamos dizer, para ectoplasmar. O maior exemplo disso, Jesus, subindo ao monte, leva consigo 2 apóstolos dele, foram 3. Deixa-os ali. Veja que eles caíram em sono profundo, porque a doação dessas energias deixa o médium realmente em estado de êxtase. E as energias, Jesus, que sabia como ninguém manipular as energias do universo, ele simplesmente apresenta Elias e Moisés, além de se transfigurar, né? Eu não conheço, Ed, nenhum chakra que venha... Ah, você diz que por onde sairia? Ed, basta dizer que o nosso corpo é todo como podia-se dizer assim, é um tipo de uma tela. Você veja que quando você corre, você caminha, você sua. E nesse suar, você transpira por todos os poros. E esses poros é que vão representar os elementos por onde vai sair as energias e que saem realmente as energias. Os chakras, eles são responsáveis, os principais principalmente, né? Que depois vem outros que são coadjuvantes nessa grande máquina. Eles são responsáveis principalmente para a energização dos organismos, dos órgãos do corpo humano, fígado, rim, coração, baço, alimentados através da medula espinhal, que por sua vez está ligado diretamente ao cérebro. Então, na verdade, eu não conheço um que seja isso, é por aqui. Mesmo porque, se você for buscar profundamente o método de meditação, você vai saber que existe um chakra chamado frontal, que ele, sim, é o farol da alma. Quando você medita, quando você busca realmente um campo de pensamento, você vai sentir aqui, ó, entre as 2 sobrancelhas, você vai sentir, mas sentir profundamente, de forma que até você vai sentir como se tivesse levado pancada nessa região. É onde os nossos irmãos falam que é o olho de Shiva, o terceiro olho, o olho dos reptilianos, que no homem ele regrediu, interiorizando-se e ficando. Aí você vai ver os hindus, eles têm um maior carinho por esta região. Então, gente, por hoje nós vamos encerrar agradecendo a Deus, aos senhores,